Hoje eu vou falar sobre o filme A Hora do Mal. Imagine você se 17 crianças de uma mesma sala de aula sumissem, desaparecessem ao mesmo tempo, às 2h17 da manhã. É isso que acontece em A Hora do Mal. É um filme de terror, mas não é apenas um terror sobrenatural. Ele lembra um pouco o filme também deste ano, que é Pecadores. Lá os temas estão um pouco mais explícitos. Ele aborda o racismo, a ancestralidade, a apropriação, principalmente considerando a minoria. Aqui em A Hora do Mal, as questões aparecem um pouco mais sutis. Ele fala sobre o terror que está dentro de nós, que está estruturado no social, estruturado em forma de linguagem, na manipulação também, algo que carregamos dentro de nós, aquela maldade que todo mundo tem a um nível ou outro. E neste vídeo vamos olhar para esses detalhes que talvez você não tenha pensado. Se você não me conhece, eu sou o Cassiano, psicólogo, psicanalista, e sejam bem-vindos ao canal Cinema. Chama muita atenção no filme é o horário do desaparecimento das crianças, às 2h17. E vamos olhar aqui, claro, com a lente psicanalítica, para esses números, 2 e o número 17. Podemos entender como um significante, algo que é estruturado na linguagem e que ultrapassa a consciência. E aqui no filme vemos como esse significante que está na linguagem, ele se transforma em arma. Ele captura desejos, capaz de manipular o outro. E abre algumas portas para pensarmos para além do terror sobrenatural. Aliás, você chegou a pensar sobre isso? Que o filme estava sinalizando que a maldade já está em nós? Lacan, ele estudou muito a linguística, ele estudou muito Saussure, e ele pegou esse termo significante e adaptou para fazer a leitura psicanalítica, ele adaptou para a psicanálise. Ele diz que o sujeito, ou melhor, que o significante é o que organiza o sujeito no campo da linguagem. E a hora no filme 2h17 não é um mero dado de roteiro, ele é um símbolo que captura o outro, que captura na linguagem, porque quem captura não está lá. Isso que é muito interessante para olharmos aqui. O desejo é sequestrado, a manipulação acontece e não há necessidade de monstros. Essa captura pode vir muito bem na ordem da linguagem. E é até interessante olharmos para o social, olharmos para nossas vidas e questionarmos se de alguma maneira, algum grau ou outro, não estamos sendo manipulados. O que você pensa sobre isso? O título do filme é Weapons, que seria armas, mas foi adaptado na tradução aqui no Brasil para A Hora do Mal. Mas vamos olhar para esse nome, o que ele revela. Lembra que eu falei da sutileza? E é aqui que vão entrar alguns pontos, alguns detalhes do filme, pelo menos eu entendi que não está tão explícito, porque tem outros personagens, tem um dependente químico que está preocupado com a recompensa, não com as crianças. Tem um policial um tanto quanto violento e que tende ali a se corromper, a fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas sozinhos. Então as armas que o filme se refere é aquela maldade, aquele mal que está em todos nós. Temos a professora que faz o contato com o diretor, mas ela se limita a isso. E o diretor, que está ali também um tanto quanto limitado, tratando os pais talvez como clientes, parece que não se envolver tanto, porque ele vê a tia e ele não leva as informações adiante. A professora também poderia ter procurado as autoridades, mas não, limitou ao diretor. O diretor ficou limitado a conduzir ali uma organização escolar, também não levou as informações adiante. Todos parecem ali terem uma arma dentro de si
que fere a coletividade. A questão é que não tem um inocente absoluto. A professora se limitou, claro, ali a passar as informações ao diretor. Vimos isso, mas também ela induz um alcoolista a beber. Então, ela exerce essa influência. Uma pessoa traída vai lá e agride a outra. Temos essa agressividade. O filme vai mostrando. No início tem um dos pais que é muito agressivo com a professora, acusando ela sem prova, mobilizando outros pais. Vemos ali que não faz muito sentido. Uma criança tem um comportamento muito agressivo. O que isso está representando? Talvez seja que essa maldade está constituída, vem da base. Neste filme, o terror é simbólico. Somos nós mesmos quando nos entregamos às nossas falhas, às nossas armas internas. E o filme vai se caminhando para o final. E a sensação que eu tive é que, independente do final que fosse, eu iria gostar. E no final, no clímax, as crianças aparecem, mas não tem alívio, tem vazio, porque há algo que não se recupera. Para alguns pais isso é irreparável. E o luto, ele não é simbolizado. Você já reparou que o luto não tem em si uma definição, ele não traz uma resposta. É nesse silêncio que o filme nos captura, que quando não há linguagem, o horror aparece. A Hora do Mal é um filme que nos inquieta. Ele, de alguma maneira, mostra que o mais assustador não é o terror sobrenatural, mas o terror que carregamos em nós. Esse horário, que fizemos aqui a leitura como um significante, esse simbolismo indica o quanto a linguagem é muito forte, o quanto a linguagem captura, o quanto a linguagem pode se tornar uma arma que captura vontades, que captura desejos, que faz com que a pessoa, por alguma questão interna, uma questão subjetiva, faz com que a pessoa fique capturada, fique envolvida por alguns discursos, por exemplo, e podem se tornar armas letais, armas de manobra, armas de inúmeras maneiras. Parece que o filme sinaliza que a maior arma somos nós mesmos. Aqui no filme, às 2h17, virou um marcador simbólico que transformou a cidade inteira. Não há consciência, não há desejo, não há vontade, simplesmente a manipulação, sem nenhuma escolha. Isso é muito simbólico. Agora, sobre o final do filme, eu vou falar mais abertamente. As crianças retornam e elas são armas também. Ali o Alex, ele vê o que a bruxa faz, ela mostrou para ele, ele aprendeu, conseguiu de alguma maneira sair da situação da perseguição dos pais que também estavam tentando aniquilá-lo, e ele faz o que ela fez. Ele pegou a peruca dela e aí as crianças se tornaram arma e foram atrás dela. Acho que esse ponto é interessante, porque ela estava doente, ela precisava das crianças para se recuperar, mas ela consegue ali, alguma energia, foge, vai fugindo, mas as crianças são como muito parecido quando a pessoa está sob o feitiço, vou colocar dessa forma, ela é um míssil teleguiado. Então as crianças conseguem alcançá-la. E quando ela vai de arrasta para cima, o feitiço ali se quebra. Mas aí ficaram as sequelas. Mas algumas pessoas podem se questionar por que algumas pessoas ficaram sob o feitiço e outras não. Na verdade, tem um personagem só. Ele ficou pouco tempo, que é o pai do Metro, que é uma pessoa só. Estamos acompanhando ele procurando o filho. Ele ficou só alguns minutos sob o feitiço. Os pais do Alex foram que ficaram maior tempo e eles ficaram com a maior sequela. As crianças ficaram menos tempo do que os pais de Alex, mas ficaram muito tempo. Então, algumas conseguiram evoluir um pouquinho, passado algum tempo, algumas até voltaram a falar. Então, fica um pouco claro que foi o tempo que eles ficaram sob
sobre o feitiço. E um questionamento sobre o Alex. Eu preferi não aprofundar muito sobre este personagem, por ser tratado de criança, que ali o terror psicológico foi muito forte, muito severo, aniquilador. Então o vídeo é aí por esse caminho muito pesado. Mas o que você pensou? Podemos conversar um pouco mais nos comentários. Mas você gostou do filme? O que mais você percebeu? Tinha percebido esses detalhes que comentamos? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem gosta de cinema e psicanálise. Aqui tem vídeo toda semana, falamos sobre filmes, séries e animes. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!